Uma outra característica que ele coloca aqui é a rejeição do individualismo e a importância do Estado. O fascismo, ele não dá muita importância, né, às injunções do indivíduo. Então, aquele sujeito romântico, né, melancólico, que se coloca como vítima da sociedade, isso aqui é desprezado por ele. Certo? Aqui ele vai colocar a pedido do indivíduo o autossacrifício, o empenho dele. O indivíduo não é importante. Ele só vai ser importante enquanto coletivo. Certo? A felicidade dele individual também não importa. O que importa aqui é o resultado coletivo do empenho dele. Então, no final, né, esses indivíduos reunidos vão compor o Estado. O Estado é que é importante. Certo? Então ele diz assim, ó, em oposição ao individualismo. O fascismo se opõe, portanto, a todas as abstrações individualistas baseadas no materialismo do século XVIII e se opõe a todas as utopias e inovações jacobinas. Olha só, segundo o Mussolini, a origem do individualismo, nesse ponto ele está correto, né? Ele tem uma percepção da história nesse sentido assim, correto? Né? O individualismo começa justamente lá na Revolução Francesa, com os ideais da Revolução Francesa, onde ficou assim, acentuada a questão do indivíduo, né? Sobretudo com o romantismo. Né? Você é uma consciência inseparável, né? Você se coloca assim, retirado do corpo social, pode olhar o restante como algo externo a você, então, portanto, você é uma individualidade inseparável. Né? Isso está lá no século XVIII, né? No século XVII, XVIII. E ele diz assim, ó, então se opõe a tudo isso aqui baseado no materialismo do século XVIII. Porque ele tem, nesse ponto ele tem razão, que o iluminismo que começa lá, que é de base científica, né, que coloca a questão da religião assim num hiato muito, muito sério, né, ele é materialista, né, é hedonista, materialista, né, e então ele se opõe a isso. E opõe-se também a todas as utopias e inovações jacobinas, ou seja, aqueles que pretendiam uma revolução, né, em favor dos ideais do indivíduo, né, assim, em nome de uma liberdade mais alargada do ser humano. Então ele é contra o individualismo nesse sentido aqui, tá certo? Então ele é contra a felicidade romântica, aquela que está lá com Rousseau, né, com diversos outros escritores da época. Né? Não crê na possibilidade de felicidade na Terra, conforme a concebe a literatura econômica do século XVIII. E por isso rejeita a noção teológica de que em algum momento futuro a família humana alcançará a solução definitiva de todas as suas dificuldades. Ele propõe isso aqui. Olha, essa história do homem ser feliz, essa felicidade é uma ilusão. É óbvio que esse homem vai ter um bem-estar, né? Ele não é contra isso. Na verdade, o fascismo, ele quer isso, mas quer de uma forma coletiva, né? Mas ela é relativa. Então, essa felicidade individual, concebida aqui pelos românticos, enfim, ela que vira uma teologia, segundo ele aqui, né? Ele não prevalece, né? Isso não existe. Não seria uma verdade a se dizer às pessoas, segundo ele. Então ele não crê na possibilidade dessa felicidade. Certo? Então, ele assim, ó, não tem esse momento em que nós vamos resolver definitivamente os nossos problemas. E, enfim, né, chegar então a uma situação utópica de fim da história, etc. Não. Ele vai dizer isso é sempre um processo, né? E a gente não vai chegar assim.
de uma outra coisa também. Ele é contra a evolução, né? Essa noção vai de encontro à experiência que ensina que a vida segue um fluxo contínuo em um processo de evolução. Isso aqui está na cara, ele está falando isso aqui contra o Darwin, né, e contra lá o Haeckel, o Lamarck, que dizia que no mundo, né, todas as vidas, humanas e não humanas, vão seguindo, né, um caminho, né, um único caminho, que algumas espécies vão se tornando inteligentes, emancipadas, enfim. Ele não acredita nisso, né, no processo de evolução. Né? Ele acredita num fazer da história para soluções do momento aqui. Enfim, então ele prepondera aqui a questão de um realismo histórico, né? Na política, o fascismo objetiva o realismo, a realidade ali, onde a ação do homem vai determinar o que aquela realidade deve se tornar, né? ou como ela se apresenta, o que o homem pode resolver com ela, né? Na prática, deseja lidar apenas com os problemas que sejam o produto espontâneo das condições históricas e que alcancem ou surgiram suas próprias soluções. Somente entrando no processo da realidade e apossando-se das forças que dentro dela atuam, é que o homem se impõe a outro homem e também à natureza. Tá vendo? Então, o homem tem que ser assim, ter consciência de um realismo histórico. É nessa história que está aqui, como se apresenta, que o homem atua, né? Age, enfim. Nesse sentido, então, ele é anti-individualista, né? Assim, ele vai se repetir muitas vezes. Então, anti-individualista, contra esse individualismo, né? Anti-individualista, a concepção fascista da vida enfatiza a importância do Estado e aceita o indivíduo apenas na medida em que os seus interesses coincidam com os do Estado, que representa a consciência e a vontade universal do homem como uma entidade histórica. Então, fica muito claro aqui que o indivíduo só tem importância na medida em que serve ao Estado. Ele abjura aqui, então, aquela questão da desobediência civil, aquela questão da emancipação do Estado, né? Então, ela é contra qualquer ato aqui individualista. É contra, por exemplo, o anarquismo, que diz que não tem que ter poder nenhum, porque uma vez que ele prepondera o Estado é um poder de congregação desses indivíduos e de disciplinamento também da vontade desses indivíduos, certo? Então ele é contra também o liberalismo, né? Então a ideia de liberdade aqui ela é muito restrita, né? Opõe-se ao liberalismo clássico, que surgiu como uma reação ao absolutismo e exauriu sua função histórica quando o Estado se tornou expressão da consciência e da vontade do povo. Olha só como ele diz aqui. Então, todo aquele Estado de direito que surge com Rousseau, John Locke, Montesquieu, né, os iluministas de uma forma geral, Kant, ele está dizendo, na verdade, esse liberalismo, ele se insurgiu contra o absolutismo do Estado e solapou o papel do Estado de unificação dos sujeitos. Então, se colocando contra isso aqui, ele está defendendo aqui o Estado de uma forma absoluta. O Estado como o mais importante. Assim, é o Estado interventor. Para o fascismo, o Estado tem que estar presente em todas as dimensões da vida humana. Daí o erro que eu acho, às vezes, das pessoas que acreditam no fascismo em prol da liberdade de mercado. O fascismo não é favorável à liberdade de mercado. O fascismo é a favor do controle absoluto do Estado sobre as atividades humanas. Então, é um erro acreditar
que nós tenhamos um liberalismo depois de um fascismo. Né? Certo? Então, ele diz, ó, o liberalismo negava o Estado em prol do indivíduo. O fascismo reafirma os direitos do Estado como expressão da essência verdadeira do indivíduo. Certo? Então, o fascista, normalmente, ele vai dizer assim, olha, agora cumpre o Estado conduzir, né, dar a tônica de todo o movimento social, também do mercado, também da questão econômica, da questão política, enfim, na educação, né, e amparar, por exemplo, a questão da igreja. Então, por isso a igreja se sente, às vezes, muito bem quando se tem um governo assim. Tá? Então, lá, o indivíduo, ele existe para o Estado. E se a liberdade é o atributo de homens vivos e não de fantoches abstratos inventados pelo liberalismo individualista, olha a expressão que ele coloca. Lá no liberalismo individualista, nós seríamos fantoches. Alguém que foi chamado assim para seguir, né, essas ideologias, então você é um fantoche abstrato. Né? Então o fascismo defende a liberdade, a única liberdade válida, a liberdade do Estado e do indivíduo dentro do Estado. Então, ou seja, é uma liberdade muito restrita dentro de uma programática do Estado, mas em prol do Estado. O dia que esse indivíduo se vir confrontado com o Estado, ele não tem mais direito a essa liberdade. Ele vai ser assim, convidado, enfim, instado para, né, afinar a sua atitude em relação ao coletivo. Então, o Estado, então, aqui é um Estado totalitário. É um Estado totalitário. Por isso a Hannah Arendt, que a gente viu agora há pouco, ela vai chamar de totalitarismo. Né? A concepção fascista de Estado é totalmente abrangente. Fora dele, inexistem valores humanos ou espirituais. Olha aí o que ele diz. Nada disso tem valor. Então, é o Estado que vai determinar a situação, a vida, a espiritualidade desse indivíduo. Nesse sentido, o fascismo é totalitário. E o Estado fascista, uma síntese e uma unidade inclusiva de todos os valores. Interpreta, desenvolve e potencializa toda a vida de um povo. Então, percebam como ele coloca a situação. Então, sem o Estado, não tem aqui valor que se atribua ao ser humano. Né? Um valor espiritual não vai haver. E nesse sentido, então, o Estado fascista ele é totalitário, ele tenta ser abrangente e, ao mesmo tempo, é ele que vai dar as diretrizes gerais, né, de toda a vida aqui do povo, para cada indivíduo, em prol da nação, em prol aí do Estado. Certo? Então, o indivíduo se realiza só no Estado. Né? Não há indivíduos ou grupos, né, partidos políticos, associações culturais, fusões econômicas, classes sociais fora do Estado. Ele diz, não há indivíduos ou grupos fora do Estado. Ou seja, ele diz que não deve haver. Né? A forma como ele coloca aqui é isso. E a outra coisa que ele se coloca contra, pensando nesse sentido, ele se coloca contra o socialismo. Ele não é só contra o liberalismo, também é contra o socialismo. Entendido aqui o socialismo soviético, né?
ou seja, o coletivismo no sentido do coletivismo da propriedade. O fascismo, assim, é o oposto do socialismo, para o qual a unidade dentro do Estado, que funde as classes em uma única realidade econômica e ética, é desconhecida e que vê na história tão somente a luta de classes. O foco aqui do fascismo, na verdade, e daí vocês vão entender esse medo, né, essa obsessão que o pessoal tem com a questão do comunismo hoje, é justamente porque lá no Manifesto Comunista, o Marx vai dizer que a história é luta de classes. Sendo a história essencialmente luta de classes, e as pessoas tomando consciência de que é isto mesmo que a história é, então, se você não quer ser dominado, o que você tem que fazer? Você tem que lutar para vencer o seu dominador e dominá-lo. Porque se é luta de classe, tem uma classe dominante e uma classe dominada. Você quer continuar sendo dominado? Não. Então, você só tem uma outra polarização, que é ser classe dominante. Né? No caso do Marx, ele vai dizer que é para quebrar com isso, né, no Estado, então, todo mundo ser só trabalhador. Então, destruir o sistema de classes. Não vai ser isso. E como todos aqueles que falam, detratam o comunismo, têm medo justamente por conta disso, dessa prédica de luta de classes. Né? E dentro dessa prédica de luta de classes está a abolição da propriedade privada, que esse, de fato, é um medo de todo aquele que é anticomunista. É um medo. Quem tem propriedade tem medo de ser despossuído e isso ser coletivizado. Esse é o problema, de fato, de fato. Não é outra coisa. Né? O restante é só assim uma incrementação da teoria. Eles têm medo disso. Né? E em torno disso eles têm que convencer a população, né, que tem lá uma pequena propriedade ou um pouquinho, mas que almeja um dia, né, ter mais, né, enfim, de que esse sistema é ruim, etc. Né? Aqui não me cabe a mim dizer se é bom ou não é, mas o fato é que eles pensam sobre o comunismo, que isso é uma coisa errada, ruim. Né? Então, aqui o fascismo ele se coloca frontalmente contra o socialismo, neste quesito aqui. Porque o fascista defende a propriedade privada, tranquilamente, como também os liberais defendiam. Só que no esquema dele, essa propriedade é do indivíduo na medida em que ele integra o Estado. Certo? Então, ele também se coloca contra o sindicalismo. Né? Uma das coisas que o Benito Mussolini faz, né, é assim, e o Hitler também, né, é atacar os seus sindicatos, as organizações sindicais. Na Europa, por exemplo, né, o movimento sindical se tornou muito forte desde o século XIX. O século XX se tornou muito forte a ponto de ter decisões políticas importantes. Então, se você quer assim enfraquecer, por exemplo, e favorecer quem é produtor, né, ou quem é patrão, você tem que fragilizar os sindicatos. Foi o que aconteceu, né, nos últimos anos, né, de uma política neoliberal, de descentralizar. Né? Essa última reforma que o governo Temer tentou fazer foi também no sentido de fragilizar os sindicatos, né, cortando aí a obrigação do imposto sindical, né, da contribuição sindical, né, do desconto sindical, na verdade, da folha de pagamento de cada funcionário. Porque você tirando esse subsídio que tem, né, nenhum sindicato tem condições de sobreviver. Porque as pessoas, para estarem no sindicato, teriam que fazer um depósito posterior. E nem sempre as pessoas fazem isso. Então ele é contra o sindicalismo. Né? O fascismo igualmente se opõe ao sindicalismo como uma arma de classe. Como ele não gosta de luta de classe, não tem porquê que uma determinada categoria, e os trabalhadores são uma classe, de serem protegidos por um sindicato. Mas ele faz aposta no sistema corporativo, nas corporações. Né?
No entanto, quando trazidos para a órbita do Estado, o fascismo reconhece as necessidades reais que deram origem ao socialismo e ao sindicato, atribuindo-lhes o devido peso no sistema corporativo, em que interesses divergentes são coordenados e harmonizados na união do Estado. Então, vários governos que são ditatoriais, fascistas, enfim, eles contribuíram no sentido de formar um Estado corporativo. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas fez isso muito bem. Aí criam leis trabalhistas, leis protetivas, enfim, mas dentro dessa espécie de corporação. Se vocês derem uma conferida, por exemplo, numa encíclica do João 23, não, Leão XIII, né, que é a Rerum Novarum, lá ele vai falar também apoiando a questão do corporativismo, né, justamente para evitar com que esses trabalhadores aqui migrem para um determinado partido comunista, em sindicatos que depois se tornarão partidos, como foi o caso do PT no Brasil. Certo? Então vamos lá. E aí ele vai dizer que no fascismo nós vamos ter uma democracia, mas uma democracia pura e elevada. Uma democracia nobre. Né? Agrupados segundo os seus diversos interesses, os indivíduos formam classes, constituem sindicatos quando organizados conforme suas várias atividades econômicas. Primeira e primordialmente, porém, eles formam o Estado, que não é mera questão de números, da soma de indivíduos que constituem a maioria. Então, no caso dessas corporações aqui, né, elas integram o Estado. É aqui então que funciona uma democracia pura e elevada, não a democracia de luta de classes, como Marx, por exemplo, propõe. Né? O fascismo é, portanto, contrário àquela forma de democracia que iguala uma nação à maioria, rebaixando ao nível da maioria, mas a forma mais pura de democracia se a nação for considerada como deveria, a partir do ponto de vista da qualidade, não da quantidade, como uma ideia a mais poderosa por ser mais ética, a mais coerente, a mais verdadeira, expressa em um povo com uma consciência e a vontade de poucos. Então ele deixa muito claro aqui que essa democracia pura e elevada, na verdade, é uma aristocracia. Ela não é assim, todo o povo, mas os dirigentes de um povo, aqueles que estão aptos para serem dirigentes. Então, a democracia é muito mais uma questão qualitativa do que quantitativa, como é o nosso caso aqui da democracia, né, com todos os problemas que a gente tem de pessoas adequadamente preparadas para ela ou não. Né, certo? Então, ele não é assim, um prescritor, né, assim, de um governo de maioria, né, mas que haja uma minoria, né, que dirija esse povo aí. Então, o foco que eles têm, por exemplo, na questão da liderança. Certo? Se não com efeito de um só, e deixando de expressar-se na consciência e na vontade da massa, a massa que é a maioria, né, do grupo todo etnicamente moldado pelas condições históricas, naturais e históricas, para se tornar uma nação, seguindo adiante como uma só consciência e uma só vontade, na mesma trilha do desenvolvimento e da formação espiritual. Então vocês vejam aqui que ele está propondo que o Estado, né, dirigido por essa maioria, que não é a massa, né, que a massa seja guiada por essas cabeças iluminadas aqui, né, por essas lideranças. Então, uma só consciência e uma só vontade. Ou seja, é uma congregação de vontades, numa vontade que é do Estado.
né, na vontade que é do líder. Então ele chama isso de democracia pura e elevada. Né? Continuando aqui, né, não se trata de uma raça, nem de uma região geograficamente definida, mas de um povo que historicamente se perpetua, uma multidão unificada por uma ideia e imbuída da vontade de viver, da vontade de exercer poder, de ter autoconsciência e personalidade. É assim que ele imagina que seja uma nação. Então não é a massa aqui, certo? Não é alguém que produza na massa esse tipo de vontade. Tá? É o que ele chama aqui então de democracia. E a nação, para ele, vai ser mais ou menos assim. Ó. Na medida em que se personifica em um Estado, essa personalidade mais nobre se torna uma nação. Então, o Estado aqui, né, ele é, né, aquela força, né, que vai congregar aquelas pessoas, a massa, enfim. Mas uma vez que isso é absorvido, nós vamos ter aqui a nação. Então, na medida em que se personifica um Estado, essa personalidade mais nobre se torna uma nação. Certo? Então, não é a nação que gera o Estado, ele diz. Esse é um conceito naturalístico, antiquado, que alicerçou a base da publicidade no século XIX. O fascismo, ele propõe o Estado. A nação é uma consequência depois desse Estado, né? Em prol dos governos nacionais. Ao contrário, é o Estado que cria a nação, conferindo volição é vontade, e, portanto, vida real a um povo consciente de sua unidade moral. Então, só quando há esse trabalho ideológico, moralizante, espiritualizante sobre uma massa, através de personalidades que dirigem o Estado, é que então nós temos a formação da nação. Então, a nação é uma decorrência desse trabalho. Certo? E aí ele vai falar aqui também de independência nacional. Né? O direito à independência nacional não deriva de qualquer forma de autoconsciência meramente literária e idealista. E menos ainda de uma situação mais ou menos passiva, factualmente inconsciente. Então a independência não seria por aí. A independência se dá através de uma vontade ativa, autoconsciente e política, que se expressa na ação e está pronta para provar seus direitos. Em resumo, ele deriva da existência, ao menos infiere, de um Estado. Com efeito, é o Estado que, como expressão de uma vontade ética universal, cria o direito à independência nacional. Então, uma nacionalidade não é a independência. A independência é o Estado. O Estado, naquele que tem denominação, né, que tem marca. Mesmo porque, nesse ponto ele tem razão, nós temos nações que não são Estados. A gente tem que fazer uma diferença disso aqui para tentar entender. Aqui no Brasil, né, eu ouvi a primeira vez isso do Fernando Henrique Cardoso. Né? Ele é sociólogo, né, um bom sociólogo. E a mulher dele era antropóloga, né, todos professores universitários, doutores. O Fernando Henrique, numa entrevista que ele deu a Marília Gabriela, né, enquanto era presidente, né, ela levantou a questão dos indígenas brasileiros. E ele falou o seguinte, olha, os índios não são brasileiros. Né? O índio não é brasileiro. Brasileiros somos nós, né, que passamos por uma mestiçagem, enfim, estamos aí nas cidades e adotamos um modo de vida, né, europeu, às vezes não. Né? O que o índio é? O índio, enquanto ele tem uma língua e um território com o qual ele se identifica, né, costumes, uma religiosidade dele, ele é uma nação indígena.
Daí também os descendentes aí dos africanos também vão falar de uma nação nagô, né? Porque isso é ideia de nação. Então ela envolve muito mais coisas aí. O Estado supõe um território. A nação não supõe território. Nós temos, por exemplo, os curdos, os ciganos. Eles são uma nação, mas não tem território. Então, mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? Então, o que cria independência nacional é o Estado, não é a questão da nação, né? Então, mas a gente toma isso como se fosse o Estado nacional e assim por diante. É a nação. Então, e como ele dá assim, uma importância muito grande à questão do Estado, então ele propõe isso aqui. E aí ele vai falar para a gente que dá ação, né? Uma nação, como expressa no Estado, é uma entidade viva e ética apenas na medida em que é ativa, apenas na medida em que é ativa. Inatividade é morte. Então, a nação, ela pode até se confundir com o Estado, mas no sentido de que ela seja ativa. Tá certo? Então, aí é outra coisa que ele